dispõe sobre a segurança jurídica e a eficiência na criação e na aplicação do direito público, nos seguintes termos. Artigo 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Ademais, a sistemática do ordenamento jurídico pátrio impõe que se proceda em consonância com os indicativos do aludido compêndio normativo, máximo o teor do seu artigo 4º, ora invocado para justificar a aplicação do artigo 272 do Regimento Interno desta Corte, cujo teor assim predica. Artigo 272. Dos casos omissos, será subsidiário deste regimento, no que for aplicável, o regimento interno do Tribunal de Contas da União. Pois bem, como bem delineado pelo Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas da União, que serve de paradigma aos demais tribunais de contas, no que se refere à organização e fiscalização, já adota há muito tempo a sistemática de súmulas, como forma de orientar seus jurisdicionados quanto às teses consolidadas na jurisprudência da Corte, independentemente de previsão em sua lei orgânica. A súmula mais antiga da Corte foi aprovada em 4 de dezembro de 1973. Desta forma, resta plenamente aplicável, no caso, a logística procedimental utilizada naquela Corte de Contas. Concluo, portanto, senhores conselheiros, indo direto ao voto, no sentido de acolher as consignações lançadas pelo Ministério Público de Contas no ofício de número 22/2019 da primeira Procuradoria de Contas, a fim de que seja editado o enunciado de súmula nos seguintes termos. Abrem-se aspas. O exercício da função sancionatória pelo Tribunal de Contas sujeita-se à prescrição, aplicando-se nesses casos, por analogia, a Lei de número 9.873, de 23 de novembro de 1999. É como eu estou votando, senhora presidente. Em discussão o processo. Com a palavra, conselheira Anselmo. Eu até pensei que esse processo fosse um processo da relatoria normal do conselheiro Rodrigo, mas evidentemente não é. E assim, tendo em vista também que os normativos da casa não cuidam da questão sumular, vamos dizer assim, eu entenderia que, fazendo esta adequação, ou deveria ser apresentado um projeto de instrução ou um projeto de resolução. Mas, a par disso, eu queria apresentar as minhas razões já, até para, no momento da colheita dos votos, eu poder votar em cima das minhas razões, se o senhor permitisse. Excelências, devemos compreender que as obrigações de envio ao órgão de controle externo, em sentido amplo, são decorrentes do dever de prestar contas daqueles que administram recursos públicos, portanto, essenciais ao exercício das competências constitucionais do Tribunal de Contas, o seu poder-dever, inclusive na eventual identificação de dano ao erário. A prescrição, ela remete à extinção do direito de exercer uma pretensão, uma busca, um pedido, uma solicitação, por assim dizer. Isto é, de exigir-se, por meio de uma ação, que alguém, mediante uma conduta comissiva ou omissiva, realize uma prestação que satisfará o direito pretendido pelo autor da ação. Por isso que, de forma rotineira e rasa, disse que há prescrição nos casos da extinção do direito de ação. Entretanto, o que ocorre é que esse direito é atingido em razão do não exercício da pretensão no prazo previsto.
A decadência, por sua vez, induz a extinção de um direito material ou de um poder jurídico, ou também apelidado de direito potestativo, diante da ausência do exercício no prazo previsto em lei. Consoante a doutrina também de Massal Justin Filho, a chamada prescrição administrativa, inclusive essa regulada neste Estatuto Federal em referência, tem, na verdade, natureza decadencial, a punitiva, evidentemente. Assim, a instauração de um procedimento de natureza administrativa nas Cortes de Contas revela a manifestação de um poder jurídico, de um poder potestativo, motivo pelo qual não se submete à prescrição, mas sim à decadência, segundo o autor. O instituto da decadência, assim como da prescrição, é fato, carecem de previsão legal no que pertine à atuação deste órgão estatal de contas, assim como o exercício do direito ou do poder jurídico a que se refere. A Corte de Contas, ao exercer o seu poder jurídico em pretensões punitivas, ou seja, aplicando sanção pecuniária em decorrência de descumprimento de normativas vigentes em verdade, utiliza-se, em nosso sentir, de ato com natureza jurídica constitutiva, criando um estado jurídico ao sancionado a partir da efetividade deste direito jurídico, deste direito potestativo. Nessa baila, no AC 505-411, Ceará, a terceira turma do TRF entendeu que não havia de se falar em prescrição de multa antes de sua imposição de forma definitiva por decisão do Tribunal de Contas. Até lá, a jurisdição de contas exerce sua função fiscalizatória, poder jurídico em ação, e a consequente pretensão punitiva ainda não se encontra em curso ou em seu estado definitivo. Acrescentamos que, ao nosso sentir, a eventual sanção imposta na espécie pelo Tribunal de Contas não decorreria de direito subjetivo quanto a viabilizado seu direito-função ao controle das contas públicas, pois, do que tratamos até agora, embora constantemente vencido, evidencia-se sim o legítimo exercício deste poder, deste direito potestativo conferido ao órgão de controle externo, sem necessidade de provocação, de outra instância, por mais qualificada que seja. Aliás, decorre diretamente de atribuição constitucional. Na imensa maioria dos procedimentos fiscalizados pelos tribunais de contas, o reconhecimento da decadência ou da prescrição traria, substancialmente, também em nosso sentir, mais insegurança jurídica por desvirtuar os preceitos constitucionais do controle externo, pois, ao considerarmos de forma indiscriminada o lapso temporal como escudo para toda e qualquer proteção injustificada, dado o caráter de indisponibilidade do interesse público, estenda-se patrimônio público, deixamos de seguir a regra, a legalidade, por conseguinte, convalidando atos ilegais, casuístas, imorais e também ilegítimos. Cabe salientar que, nos termos do disposto do artigo 22, inciso 1º da Constituição Republicana de 88, compete privativamente à União legislar sobre prescrição e decadência. Há pouca e esparsa previsão legal sobre os citados, originando a polêmica quanto à aplicação nas atividades desenvolvidas pelo poder público, maiormente dos órgãos de contas pelo Brasil. Entretanto, a utilização desses institutos por outros entes deve dar-se na forma e no alcance do que for traçado pela União, impondo o dever, no caso de eventual integração de lacuna, de norma paradigma que considere obrigatoriamente a referida competência, sob pena de uma indevida invasão da competência constitucional da União para tratar dos temas. A título de argumentação,
Mesmo que considerássemos aplicável à situação nossa aqui da Corte, o Instituto da Prescrição, por não haver norma legal a regê-la, especificamente falando, e sob pena da invasão de competência já aqui declinada sobre o assunto, o prazo a ser considerado seria o da regra geral do artigo 205 do Código Civil de 2002, ou seja, 10 anos. Nesse contexto, as regras desenvolvidas, aqui reitero o meu voto, por Agnello Amorim Filho. Aliás, a espinha dorsal do próprio erguimento, o soerguimento do Código Civil atual. A possível preterição do citado diploma, substituindo por normas de direito público, elencando, inclusive, como já vi em algumas outras paragens, um microsistema de direito público, por mais que se reconheça que o direito administrativo possui autonomia científica, ao revés do disposto no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não deve ser adotado aos casos aqui nossos, como também resta inapropriado utilizar-se nos processos dos tribunais de contas a ordem para suprir eventuais lacunas previstas no artigo 108 do Código Tributário Nacional. O próprio artigo 37, parágrafo 5º da Constituição da República de 88, estabeleceu que, nas hipóteses em que ocorra dano ao erário decorrente de atos ilícitos, as respectivas ações de ressarcimento são imprescritíveis, bem como há a necessidade de lei em sentido estrito quanto à matéria prescricional. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 669-069 de Minas Gerais, ao interpretar esse dispositivo constitucional, entendeu que são prescritíveis apenas as ações de dano à fazenda pública decorrente de ilícitos civis, com termo inicial para o prazo prescricional consoante a legislação infraconstitucional, artigo 23 da Lei de Improbidade. Por conseguinte, em relação ao administrador ímprobo, continua vigente a regra da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário oriundas dos atos de improbidade. Nessa esteira, o julgamento 852-475, de 13 de agosto de 2018. Do outro turno, referências de posicionamentos ou a posicionamentos de outros tribunais, entendo, devem ser vistos com cautela. Dentre estes, destacamos o mandado de segurança 32.201 do Distrito Federal, julgado pela primeira Câmara do Supremo Tribunal Federal, primeira turma, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que entendeu por existir duas alternativas à resolução da eventual lacuna no âmbito do Tribunal de Contas da União, quais sejam: a primeira seria a inexistência de lacuna e aplicação direta da Lei 9873 de 99, que regula a pretensão punitiva no exercício do poder de polícia, enquanto que a segunda seria a integração por analogia com a referida legislação. Em ambas as situações, utilizou como razões de decidir interpretação histórica da exposição de motivos da lei citada, assim como ampliação do conceito de poder de polícia, este posto no próprio Código Tributário Nacional. E o segundo, que é o recurso especial 1480-350 do Rio Grande do Sul, julgado no STJ de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, que apresentou nas suas razões a aplicação de prescrição quinquenal, tendo como fundamento o artigo 1º do Decreto 20.910 de 32, que trata das dívidas passivas do poder público. E, por conseguinte, também utilizou o artigo 1º da Lei 9873 de 99, no que concerne ao poder de polícia administrativo e, evidentemente, só relativo àquela esfera federal. Aqui devemos ressaltar que existe campos de incidência da chamada prescrição administrativa, conforme defendido
no voto nos autos, por citar aqui um exemplo, do processo nosso 3852 de 2011. Inclusive, dentre várias legislações citadas, elencamos a própria lei que trata do poder de polícia na esfera federal, criada especialmente para estabelecer prazo prescricional das ações punitivas da administração federal, que direciona a incidência da prescrição de 5 anos para a detenção condenatória oriunda do exercício de poder de polícia, aqui a redundância para fixar o tema, na esfera federal, com relação ao particular. E nós não tratamos com particular. Se o fazemos, é um particular qualificado, é um gestor público, relação de direito público, não é um gestor comum que busca alguma situação de interesse seu junto à administração pública. Em atenção às competências constitucionais, poder jurídico, material decadencial, acaso não exercido, ou prazo, conferidas às Cortes de Contas, por não se amoldarem à definição do poder de polícia, artigo 78 do Código Tributário Nacional, maiormente restringindo e condicionando liberdade e propriedade, que é o tema que busca regular, limitando assim o exercício de direitos individuais de particulares apenas em prol do interesse coletivo quando ameaçado, compreendemos pela impossibilidade de aplicação direta ou por meio de analogia da Lei 9873 de 99 à situação. Além disso, o poder jurídico exercido por este tribunal em demandas destinadas à efetividade de pretensão punitiva de caráter pedagógico, entenda-se, embora sanção pecuniária, possui natureza jurídica diversa das atividades passivas, natureza jurídica diversa das dívidas passivas dos Estados, valores em que o ente é devedor, inclusive aquelas em momento futuro, na hipótese de não adimplemento espontâneo, podem gerar inscrição na dívida ativa, restando também impossibilitada a aplicação do decreto 20.910 de 32 ao caso. Assim, diante da ausência de prazo legal específico, e a Corte de Contas agindo no cumprimento, no desenvolvimento de seu mundo constitucional, ainda que dilatado no tempo, reconheça-se, que apenas corrobora o exercício do seu poder-dever, do seu poder jurídico, do seu direito potestativo e, evidentemente, nos casos da inaplicação, por último, de regras da decadência, superada até as questões da imprescritibilidade, eu entendo que, a aplicar-se essas situações, deveria ser, ao menos, nos curvarmos a competência constitucional deferida à União para regular os temas, e, sendo assim, se fosse o caso de aplicação de prescrição e prazos prescricionais, que fosse aquele do artigo 205 do Código Civil. Senhora Presidente, essas são as minhas razões que faço aqui no momento da discussão para depois o colhimento do voto, mesmo porque eu tinha aqui no meu íntimo a ideia de pedir vistas, mas que observamos a questão inicial, processual, formal, quanto ao tema trazido, a forma que foi trazida ao pleno, para que nós nos asseguremos vamos dizer assim, da certeza do procedimento e do provimento quanto ao tema, e aqui só deixando aqui resguardado as minhas razões para o meu futuro voto, senhora Presidente. Com a palavra, conselheiro Fernando. Senhora Presidente, eu me associo a essa preocupação preliminar do conselheiro Anselmo, porque me parece que está bastante consolidado nesta Corte de Contas
um entendimento com relação a esse item sancionatório de prescrição ou decadência, e por aí nos enfronharmos. O que eu reflito um pouco aqui, conselheiro Rodrigo, é se essa matéria, se essa fixação de súmula aqui no tribunal, ela teria esse procedimento que Vossa Excelência, com muita competência, nos traz, ou se ela seria encampada ou movida por uma resolução apresentada, possível e provavelmente por Vossa Excelência, para consolidar o tema. Isso aí me paira essa dúvida. E eu realmente não tenho assim uma vontade enorme de acompanhar o entendimento de Vossa Excelência no sentido da consolidação da súmula, mas eu tenho realmente dúvida se o procedimento seria esse aqui, de nós votarmos no voto de Vossa Excelência ou apresentar uma resolução pertinente à matéria. Fernando, eu segui o encaminhamento proposto pelo Ministério Público de Contas, até mesmo porque eu vislumbro se tratar de algo jurisprudencial, algo que foi solidificado na jurisprudência ao longo de 1 ano e meio, né? Não vejo necessidade da gente normatizar através de resolução. E a finalidade dessa solidificação é justamente essa, de trazer um ponto final a uma discussão que promete nunca encerrar, né? A gente precisa, às vezes, independentemente do entendimento divergente que todos nós respeitamos, mas a gente precisa dar um ponto final em uma determinada fase do entendimento do tribunal para a gente poder evoluir outros temas, né? E dentro desse contexto nós temos decisões inúmeras, reiteradas por este plenário e pelas câmaras, no sentido de que devemos aplicar a Lei 9.873 para regulamentar. Não entraria especificamente na questão da ausência da competência legislativa, como proposto como levantado pelo conselheiro Anselmo, porque essa é uma lei federal, né? Uma lei federal regulamentada. Eu até entendo que o Tribunal de Contas ele tem competência para normatizar sobre prescrição e decadência nas suas relações jurídicas com seus jurisdicionados, né? O Estado ele tem competência para legislar sobre prescrição e decadência nas relações jurídicas entre ente público e particular, né? E com o Tribunal de Contas não é diferente, né? Mas diante de uma omissão normativa nossa, aplicamos por pragmatismo, muito embora já muitas vezes discutido por esta Corte, um entendimento que é da Suprema Corte e um entendimento que é do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de aplicação para o Tribunal de Contas da União, aplicação de forma direta da Lei 9.873. E nós, né, e aí a gente corre esse risco de voltarmos à discussão do que é pretensão, do que é direito potestativo, do que incide, que é objeto da incidência da decadência, o que é objeto da incidência da prescrição, né? E eu não pretendo entrar nessa discussão porque vejo como superada em virtude das inúmeras decisões já proferidas por esta Corte, tá? Então eu acho que é algo novo no tribunal, de iniciativa do Ministério Público de Contas, do Dr. Ricardo Schneider. Acho que é algo muito valioso, né? Algo que pode agregar muito, não só para a composição do tribunal, os julgamentos do tribunal, mas para que o jurisdicionado ele saiba de forma clara qual é o nosso entendimento a respeito
das matérias que aqui são submetidas a julgamento. Assim como a prescrição, nós temos inúmeros temas que devemos pacificar mediante súmula. Eu vou dar exemplo de questões relacionadas à competência de relator, quando envolve inspeções que ultrapassam mais de um biênio, não é? E aqui nós ficamos discutindo como se nunca tivéssemos discutido anteriormente, porque simplesmente cai no esquecimento o que nós deliberamos, o que nós decidimos, e enquanto não tivermos uma súmula consolidando o entendimento do tribunal, a gente vai estar sempre repetindo a mesma discussão, tentando lembrar os argumentos, o raciocínio, né? Acima de tudo, eu acho que essa iniciativa do Ministério Público de Contas, ela permite a gente fechar uma etapa de entendimento para podermos avançar em novas etapas de formulação de entendimento. Assim que eu tenho entendido, eu continuo mantendo o encaminhamento dado ou sugerido pelo Ministério Público de Contas. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, realmente houve a iniciativa. Eu só tenho a mesma preocupação, conselheiro Rodrigo, até porque o ofício que foi encaminhado pelo procurador doutor Ricardo, ele pede que, na elaboração do projeto de enunciado de súmula, ela siga o rito estabelecido pelo Tribunal de Contas da União. E o regimento interno do Tribunal de Contas da União, ele é expresso no sentido de que deve ser apresentado o projeto de enunciado de súmula, como Vossa Excelência, que eu entendo, está trazendo, o projeto de enunciado de súmula. Esse projeto deve ser sorteado entre os conselheiros, vai ser designado um relator, vai ser trazido para votação. Eu não entendo que a votação deva ser uma votação direta já do enunciado de súmula, à luz do que estabelece o regimento interno do TCU. Mas, Vossa Excelência entende de outra forma, eu não quero polemizar quanto à questão da forma, mas eu acredito que seria mais prudente seguir o rito do TCU do que a gente fazer de uma forma que não está estabelecida e, posteriormente, isso via ser questionado, né? Eu acho que se a gente tem um norte e um encaminhamento e está sendo utilizado de forma subsidiária o regimento interno do TCU, que ele seja utilizado de forma subsidiária, mas de forma completa, com todos os ritos que ele prevê. Artigo 73 do regimento interno. Posso ler na íntegra aqui, talvez os conselheiros não estejam com o normativo. Ele tem a seguinte redação: a apresentação do projeto concernente a enunciado da súmula, que é o caso, né? Instrução normativa, resolução ou decisão, é de iniciativa do presidente, dos ministros e das comissões de regimento e jurisprudência. Aqui a gente não tem as comissões, então, no caso, seria iniciativa do presidente ou dos ministros, podendo ser sugerida por ministro substituto ou representante do Ministério Público, que eu entendo que foi justamente o que foi feito pelo doutor Ricardo. Ele fez essa sugestão do projeto. Aí o artigo 74 continua. O projeto, com a respectiva justificação, que eu entendo que foi as razões que Vossa Excelência trouxe no seu arrazoado, será apresentado em plenário, competindo ao presidente proceder ao sorteio do relator. Após o sorteio do relator, aí segue a tramitação normal, com a possibilidade de emendas e tal, e para votação final pelo plenário, pela maioria absoluta dos membros do tribunal. Isso
é o que a gente tem como norte, já que o nosso regimento não tem esse projeto não prevê a possibilidade, essa questão da aprovação de súmulas, e eu entendo mais prudente que a gente siga de forma completa o que dispõe o regimento interno do TCU. Ele teria prazo para receber emendas? É bem parecido Tem com prazo, nossas resoluções. Tem. Ele tem um trâmite semelhante à resolução. Isso é um capítulo, né, que é o capítulo 2 inteiro do tribunal. Ele vai estabelecer o procedimento que vai do artigo 72 ao artigo 84, que é justamente o que o doutor Ricardo coloca no ofício dele, que foi encaminhado, né, pedindo que seja aplicado por analogia, né, valendo-se diante da omissão no regimento interno do TCE-AL as normas do artigo 72 a 84 do regimento interno do TCU. Então, eu entendo que o procedimento adequado seria o estabelecido no regimento interno do TCU. Eu confesso que eu trouxe a proposta já como manifestação e como voto, mas também não teria nenhum problema da gente buscar enquadrar ao que é correto, né? O Ministério Público entende que o correto seria a apresentação, não precisaria nem trazer meu voto, então Não, hoje... é porque o projeto, ele pede que seja feita a justificação. Então, o que você trouxe como voto pode ser a apresentação da justificação para o projeto de enunciado. Entendeu? Aproveitando todo o trabalho que já foi feito, já vai ter todo arrazoado. Mas lembrando que ele não tem a tramitação de projeto normativo nosso. Mas é projeto de enunciado de súmula, seguindo subsidiariamente o regimento interno do TCU, que é expresso, projeto de enunciado de súmula. Pelo artigo 73, ele trata, no artigo 73, de iniciativa, né, do presidente ou dos ministros, ou de comissões do regimento interno de jurisprudência. Ele trata um mínimo de procedimento no artigo 74, quando ele fala que é apresentado em plenário, competido ao presidente proceder ao sorteio, realmente, do relator. Não há, da minha parte, senhora presidente, não há nenhum. Designar no relator e o relator traz o projeto. Mas eu não acredito que nesse caso são leituras, né? Vai ser designado o relator vai fazer a redação da súmula, vai ser apresentado, vai ter um prazo para emendas, eventual supressão, a gente tem algumas coisas... Mas aí já tem um relator. Não, tem que ser Não tem, sorteado. pelo regimento seria o interno do TCU, fala que tem que ser sorteado. sorteado. Não, mas pelo nosso, como nós não temos a questão da súmula, pode-se adotar a normatação normativa, o conselheiro propor. Como não é uma alteração regimental, pode propor individualmente, e hoje já conta a primeira leitura, procedimento interno nosso. Mas não é uma resolução Não normativa. é normativo. É um enunciado de súmula. Tá, estou entendendo. Súmula número tal. É uma outra Pode ser deliberação. uma instrução, mas também é normativa. Também não é Também instrução, é uma normatizável, súmula. né? É uma sombra. É uma súmula. É. Então, com o que traz o conselheiro Rodrigo, nós colocaríamos Apresentação, Apresentação do Apresentação. projeto de enunciado de súmula. e nesse momento já poderíamos deliberar a questão do sorteio. sorteio. Faríamos o sorteio e estaria definido o Eu já relator. peço para declinar de participar do sorteio devido à minha posição. Devido ao meu entendimento. Não, mas já tem um trabalho feito, eu posso manifestar no momento da votação. Já tenho sendo formado já. Não, maioria absoluta. Maioria absoluta. E nós conseguimos São 4, fazer né? isso. São 4. Ele leva em consideração o voto. A gente ter sido relator Não, mas como é uma situação inédita no tribunal, é normal a dúvida é procedimental, né? Acho que no processo dele não teve problema. No processo dele? Acho que não. Do instrumento introdutório, formalizador, a sistemática, né? Foi o memorando de Ricardo, né? Não, eu tô entendendo.
Então, já que estamos entendendo que deveremos trazer como orientação a regra estabelecida no regimento do TCU, deliberaremos a respeito desse entendimento, colocamos para que o Pleno delibere a respeito de que tomaremos este caminho para que seja estabelecido a forma de elaboração da súmula e, após isso, colocaremos estabelecida a regra que teremos como o norteador, não é? Então, faremos, utilizando a regra escolhida, o procedimento aprovado, sortearemos o relator. O conselheiro Fernando. Sim. Aguardamos. Precisamos fazer uma listinha dos relatores. Então, vai se aprovar o procedimento, neste caso, que é feito no Tribunal de Contas da União. Eu só quero fazer uma ressalva que, regimentalmente, as questões omissas, primeiramente, o presidente, sobre elas, se manifesta. Quando não faz, ou sim, podemos passar para a regra de fundo, não só por uma questão topológica, lá no final do regimento interno, uma regra meio que geral, transitória, que será adequado o do Tribunal de Contas da União. Eu só quero fazer essa ressalva. Então, conselheiro, como para ficar definido... Mas a senhora, a minha ressalva, o Pleno pode decidir isso a respeito e dar o encaminhamento que entender melhor. Então, é neste sentido que nós colocamos para deliberação se o Pleno entende que, para a elaboração da súmula, devemos, em virtude da inexistência, da ausência de previsão regimental, se adotaremos o que está previsto no regimento interno da União. E está posta a questão, e para se manifestar, conselheira Maria Cleide. Também acompanho esse entendimento, que podemos acompanhar o regimento do Tribunal de Contas da União. Conselheiro Anselmo. Com a minha ressalva, Excelência, entendo que, primeiramente, a presidência devia se manifestar a respeito. Só após isso se aplicaria o procedimento do Tribunal de Contas da União. Conselheiro Fernando. Acompanho da mesma forma. Conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, só consignar o que está no meu voto. Eu cito o artigo 272 do regimento, que, no caso de omissão, nós devemos aplicar o regimento interno do TCU. Então, aprovado o regramento para se estabelecer a questão das súmulas do Tribunal de Contas aqui de Alagoas, adotaremos, por deliberação do Pleno, o regramento do regimento interno da União. E, após ficar deliberada esta questão e trazido já a situação pelo conselheiro Rodrigo, colocamos então para sorteio, para se estabelecer o relator neste momento. Com a exclusão do conselheiro Anselmo.
Com a palavra, conselheira. Em votação, eu também quero declinar quanto a participar dessa. Eu não concorro A à relatoria. relatoria. Estou declinando. Vossa Excelência tem a minha posição também similar. Então, então vamos aguardar a conselheira Raquel para que, então, nós definamos a situação, porque neste momento, em razão do declínio tanto do conselheiro Anselmo quanto do conselheiro Fernando e conselheira Maria Cleide, automaticamente, naturalmente, fica a relatoria para o conselheiro Rodrigo, mas aguardemos a conselheira Raquel para saber como ela se manifesta. Foi sorteada. Senhora presidente, me atualize. Conselheira, tanto o conselheiro Anselmo quanto o conselheiro Fernando e conselheira Maria Cleide declinaram da relatoria do sorteio para ser o relator da questão das súmulas. Então, fica o sorteio entre Vossa Excelência e conselheiro Rodrigo. E faremos o sorteio se Vossa Excelência... Senhora presidente, eu não tenho qualquer problema em declinar também, até por questões óbvias. O conselheiro Rodrigo está com um processo completamente completo em termos de fundamentação, enfim. E eu acho que, por uma questão até de celeridade, eu acho que declino também para que o conselheiro Rodrigo seja o relator da matéria. Então, em virtude dos demais conselheiros declinarem da possibilidade de relatoria da matéria, fica, então, definido como relator para a questão o conselheiro Rodrigo. A proposta é de que, já tendo apresentado o projeto e já tendo relatado a respeito da minuta, a gente possa colocar em votação em plenário, né? Eu não vejo motivo nenhuma outra fase procedimental a ser respeitada para aprovação desse verbete. Então, como coloca o conselheiro Rodrigo, está em votação o texto e as razões apresentadas por ele para estabelecimento da súmula pelo Tribunal de Contas. Conselheira Maria Cleide. De acordo, senhora presidente, acompanho integralmente a propositura do conselheiro Rodrigo. Conselheiro Anselmo. Excelência, divirjo em razão do que aqui declinei. Obrigado, senhor. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator. Conselheira Ana Raquel. Também, senhora presidente, acompanho integralmente o voto do conselheiro. Então, aprovado o projeto trazido pelo conselheiro Rodrigo no que diz respeito à súmula. De hoje fica encerrado. Pela ordem para relatar, conselheira... Fórmula 1 2019. Pela ordem para relatar, a conselheira Raquel. Senhora presidente, senhores conselheiros, trago para relatar uma consulta formulada pelo prefeito do município de Penedo, à época, o senhor Márcio Beltrão Siqueira. O número do processo é o processo TC 3877-2015. Objetivando a obtenção de posicionamento desta Corte de Contas sobre a alegada impossibilidade de apresentação das prestações de contas dos fundos especiais do município, na forma estabelecida na Resolução Normativa número 5 de 2014.
O consulente não formula indagação para apreciação deste tribunal. Ao revés, registra a seguinte assertiva, transcrita na forma que foi proposta. Abro aspas. No tocante aos fundos especiais, esclarecemos que a prestação de contas do fundo próprio obedecerá à forma de receita/ingresso e despesa/dispêndio, demonstrando a movimentação de recursos conforme o planejamento municipal, devendo ao final do exercício financeiro integrar a prestação de contas do ente municipal, impossibilitando, portanto, apresentar as respectivas prestações de contas de forma estabelecida na Resolução Normativa TCE número 5 de 2014. E na oportunidade pugna, pelo posicionamento dessa Egregia Corte com brevidade possível para que possamos dar cumprimento às exigências contidas na resolução já mencionada. O processo apontou no gabinete dos auditores, cujo posicionamento foi exarado através do parecer número 63 de 2015, de lavra do conselheiro substituto Alberto Pires, opinativo que concluiu preliminarmente não estarem presentes requisitos legais de admissibilidade da consulta e, no mérito, ultrapassada a análise da admissibilidade, responder a assertiva posta nos seguintes termos. 1. Os responsáveis pela gestão dos fundos especiais, independentemente da forma como foram constituídos, têm como dever legal de prestar contas, de forma individualizada, dos recursos gerenciados ao Tribunal de Contas do Estado. 2. Se aplicam aos fundos especiais os comandos insertos na Resolução Normativa número 5 de 2014, mutatis mutandis, bem como o checklist contido no ofício 174 de 2015, GP, ponderando pela possibilidade de se entender pela inexigibilidade de parte da documentação relacionada no mencionado normativo, a partir da análise das razões apresentadas expressamente pelo respectivo gestor. 3. Possibilite uma reunião com gestores através da Escola de Contas, a fim de dirimir eventuais dúvidas, como meio de ajustar a melhor forma de cumprimento do envio das prestações de contas dos fundos municipais. O Ministério Público de Contas se manifestou através do parecer 1709/2015, opinando pelo não conhecimento da consulta, tendo em vista versar sobre caso concreto e, sucessivamente, pela aplicação da Resolução número 5 de 2014 aos fundos especiais, tendo os mesmos o dever de prestar conta de forma individualizada, seguindo as formas e prazos previstos na referida resolução. Esse é o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público ofereceu parecer nos autos, parecer 1709 de 2015, entendendo que se tratava de fato concreto, portanto, não estaria presente o requisito de admissibilidade, mas em caso de superar essa questão, entrou no mérito, sugerindo a resposta nos seguintes termos. Pela aplicação da Resolução 005/2014 aos fundos especiais, uma vez que é obrigação dos gestores prestar contas de forma individualizada, seguindo as formas e prazos previstos na resolução, bem como pela eventual possibilidade de inexigibilidade de determinados documentos serem apreciados por ocasião do julgamento das contas do respectivo fundo. Aí, no caso concreto, haveria a análise se determinado documento seria obrigatório ou não. A manifestação foi nesse sentido, senhora presidente. Com a palavra, conselheiro. Eu peço vênia para deixar de fazer a leitura da competência, passo a análise da admissibilidade. A consulta formulada perante as Cortes de Contas traduz-se em meio eficaz para possibilitar o esclarecimento da interpretação de dispositivos normativos que versem sobre matéria de sua competência, evitando assim que ações desenvolvidas na gestão pública estejam em desconformidade com o entendimento assente no colegiado, contexto em que os tribunais exercitam fortemente a função institucional de natureza pedagógica e preventiva. Preliminarmente à análise dos termos da questão formulada, é imprescindível o exame quanto aos respectivos requisitos normativos de admissibilidade. No âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, o artigo 1º, inciso 19 da Lei Estadual 5.604/94, combinado com o artigo 6º, inciso 10º do nosso regimento interno, regulam a matéria, estabelecendo a forma como deve ser formulada a consulta e elencando as pessoas legitimadas a propô-la. Nesta esteira, ressalta-se que o signatário da petição está legitimado para instar esta Corte em se manifestar sobre as dúvidas na aplicação dos dispositivos na forma como formulada. Todavia, observa-se, como asseverado nos pareceres técnicos exarados nos autos, que não houve a formulação de um questionamento para que esta Corte de Contas se posicione, porquanto não tendo como cerne dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais, cuja matéria tem repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial. De outro modo, trata-se de um arrazoado que é objetiva tão somente justificar o não cumprimento de normativa expedido por este tribunal,
no caso em exame, a Resolução Normativa 5 de 2014, proposição que deixa de observar o regramento disposto no artigo 6º, inciso 10, da Resolução Normativa número 3 de 2001, dispositivo que regulamenta o artigo 1º, inciso 19, da Lei Orgânica deste Tribunal, portanto, ausente o cumprimento dos requisitos legais de admissibilidade, e aqui eu transcrevo, e da mesma forma peço licença para não fazer a leitura integral do dispositivo. Impende de logo registrar que no ano de 2015 foram proferidas 2 decisões simples nos processos TC 4216 de 2015 e TC 3878 de 2015, tendo o colegiado desta Corte entendido por não conhecer das respectivas consultas formuladas de maneira bem semelhante. Especificamente no processo número TC 4216 de 2015, foi emitido parecer técnico de minha lavra, e na oportunidade foi registrada a ausência dos requisitos legais de admissibilidade em razão da não formulação de inquirição que pudesse ser objeto de formulação de interpretação de normativos reguladores da matéria, de repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial, ao tempo em que foram feitas algumas considerações acerca da aplicabilidade da Resolução Normativa número 5 de 2014, ante a verificação da existência de inúmeros procedimentos idênticos, denotando a intenção dos gestores municipais em não observar o contido na norma em referência. Nessa esteira, mantendo a coerência do entendimento exarado a Lures, tendo sido constatado que o objeto do processo traz apenas uma exposição de motivos por parte do subscritor para o não cumprimento de norma regulamentar, conclui-se como corolário que não restou observado o cumprimento dos requisitos legais de admissibilidade por não se tratar de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais. Enfim, a minha conclusão, senhora presidente, o meu voto é no sentido desta Corte de Contas não conhecer da presente consulta por não estarem atendidos os requisitos de admissibilidade da ciência da decisão e dos pareceres técnicos ao consulente e publicar a decisão no Diário Eletrônico deste Tribunal. É esse meu voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Já houve manifestação, senhora presidente. Em discussão. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanhe a relatora, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanhe a relatora, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Com a relatora, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Também com a relatora. Aprovado. Senhora presidente, esse é o único processo que eu tenho em pauta para hoje. Eu solicito da conselheira Maria Cleide para substituir, em virtude de ter um processo a relatar. Com a palavra para relatar a conselheira Rosa Albuquerque. Os processos, senhora presidente em exercício, senhora conselheira, senhores conselheiros, os processos que tenho a relatar são os processos que estavam em vista quando eu estive na presidência, e em virtude disso, eles continuaram comigo, porque todos os votos já tinham sido tomados e o empate estabelecido, e então eles permanecem com nossa relatoria. Então, os processos TC 10.480 de 2017, o processo 11.218 de 2017, o processo 11.222 de 2017, o processo 11.217 de 2017 e o processo 11.214 de 2017, todos da relatoria do conselheiro Rodrigo. São aqueles processos que tratam da... É uma representação, que inclusive na sessão anterior também trouxe alguns, e eu vou ler apenas a ementa, que os senhores já tomaram ciência. Representação com pedido de medida cautelar,
na vinculação dos precatórios recebidos a título de complementação do antigo Fundef, vista dos autos para voto de Minerva por ocasião do empate.